Abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21. Quantos acharam, digam amém. Mateus 5, 21. Perdão, 15, 21. Quantos acharam, digam amém. Quantos não acharam, falar misericórdia. Vou esperar mais um pouco. Você já fica com a sua Bíblia aberta. Quantos trouxeram a Bíblia aqui? Levanta a Bíblia aí, não vale o celular. A Bíblia é a nossa espada. Um dia desse estava escutando o testemunho do irmão que ele ia ser assaltado. Quando o ladrão entrou no carro dele para fazer, dar uma volta com ele, levar tudo que ele tinha, ele viu a Bíblia dele lá no lado. Ele falou: tu é crente, é? Ele então tchau, ora por mim. A palavra de Deus é a espada do Espírito, diz Efésios. E ela tem o poder de dividir, tanto junta como medula, ela tem o poder de discernir o que é certo e o que é errado, diz ela mesma. Vamos ler então a palavra de Deus, amém? Eu vou ler na versão mensagem, é diferente, mas você vai entender, vai ter o mesmo sentido. 1, 2, 3 e... Dali Jesus viajou para a região de Tiro e Sidom. E mal chegaram, uma mulher cananeia desceu das colinas e suplicou: misericórdia, mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente aflita por um espírito maligno. E Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram: ela está nos perturbando, atende-a, por favor, e ela vai nos deixar malucos. E Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: eu estou ocupado agora com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: mestre, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, aos cães. E ela foi rápida: entendo, mestre, mas até os cães comem da migalha que caem da mesa do seu dono. E Jesus disse à mulher: sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. E naquele mesmo momento, a filha dela ficou boa. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Coloca a mão no seu coração, diga assim: Senhor, fala comigo nesse momento, em nome de Jesus, que a tua palavra fale comigo de forma poderosa, em nome de Jesus. Eu queria falar hoje para vocês sobre como confrontar da forma correta os desconfortos da nossa vida. Esse texto que a gente observou, ele conta a história de que Jesus estava na região de Tiro e Sidom, e logo dali desceu uma mulher da região vizinha, e ela era cirofenícia, porque ela era uma miscigenação de um povo grego com aquela região ali que tinha crescido. E essa mulher, ela tinha uma cultura diferente da cultura israelita, dos judeus, mas ela passava por um desconforto tão grande na sua vida, pois a sua filha, ela sofria de um problema espiritual. A versão diz que ela estava sofrendo muito e ela era afligida por espíritos malignos. Eu imagino o desconforto dessa menina, eu imagino o desconforto dessa mulher,
que veio até Jesus por causa de um problema familiar. E eu imagino também a sua dificuldade em algum problema que tem causado desconforto na sua vida. Mas eu li esse texto, pois esse texto ele fala de princípios. E eu gosto de trabalhar com princípios, porque princípios, ele é algo palpável, que a gente pode identificar com clareza. E esse texto ensina princípios claros sobre como resolver situações desconfortáveis, problemas que têm te deixado, me deixado, muitas das vezes em uma situação complicada. E eu queria também que você abrisse no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, no versículo 7, vamos ler esses dois versos, Tiago, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: todavia, da maior graça, portanto Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá porém graça àqueles que são humildes. O versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês ou de vós. E eu fico observando o como esses dois textos, eles se casam com problemas seríssimos que algumas pessoas estão passando. Porque é muito fácil, todo mundo que passa por algum tipo de problema, querer colocar a culpa em alguém, querer colocar a culpa no mal, querer colocar a culpa em alguém que te machucou no passado, querer colocar a culpa na sua mãe ou no seu pai porque não te tratou da forma correta ou não fez algo que deveria fazer e por isso desencadeou um problema na sua vida que você tem enfrentado até os dias de hoje. Mas eu posso dizer que no meio da bênção de Deus e a trajetória de alguém até essa bênção, existe algo que dificulta a comunicação entre Deus e o homem para resolver esses problemas, que é o chamado espírito altivo, ou então a soberba, ou mais claramente falando, o orgulho. O orgulho, ele é uma das coisas que tem impedido pessoas de receberem plenamente aquilo que Deus tem para entregar para a vida dela. E o orgulho, ele é igual ao mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Vive como se nada tivesse acontecido, mas o seu viver vem causando desconfortos, transformando ambientes e tirando pessoas que estão perto para sair fora. Diga assim: ser orgulhoso é a mesma coisa que ter a boca fedendo. Por isso eu quero colocar diante de vocês alguns princípios. O primeiro princípio é que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. O maior problema de Deus não é resolver o seu problema. O maior problema de Deus não é o mal. O maior problema de Deus é encontrar um coração humilde para admitir que está falhando, que está errando, que está fazendo alguma coisa errada. No meio de uma batalha espiritual, no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade familiar, os soberbos, eles tendem a querer disfarçar toda uma situação e potencializar a culpa em outras situações ou coisas. E todo o ser humano que é confrontado, que é pego em algum tipo de mentira, algum tipo de erro,
ele transfere a sua culpa para uma outra pessoa, circunstância ou situação. O exemplo mais claro disso é desde o Éden. Quando Deus deu uma ordem, que Adão e Eva deveriam comer de todas as árvores, mas não era para tocar em uma árvore. A árvore que trazia conhecimento do bem e do mal. E aconteceu que a mulher influenciou o homem, e os dois juntos comeram do fruto. E logo depois Deus apareceu diante deles, na viração do dia, como sempre acontecia, mas de repente aquele erro causou uma vergonha, que eles tiveram que se vestir com algum tipo de vegetação que existia naquele tempo. E Deus chegou até eles e confrontou, dizendo: por que vocês estão se escondendo? Aí Deus conversou com eles, eles admitiram que eles tinham comido da árvore do fruto, mas logo depois que a ficha caiu, eles falaram assim, o homem disse: foi essa mulher que me deu. E logo depois, a mulher, quando também foi confrontada, ela disse: foi a serpente. Todo ser humano é assim, é um sistema de autodefesa, mas se isso permanece tanto, a pessoa vive uma mentira e ela se torna uma pessoa soberba. E qual é o problema de ser soberbo? É que tem a resistência de Deus. O texto, ele dá clareza para aquilo que nós estamos afirmando, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àqueles que são humildes. Então, no meio de uma batalha e de um problema, o coração do homem, o coração soberbo é a maior dificuldade que Deus vai ter para entregar aquilo que ele precisa. A maioria das pessoas que enfrentam batalhas, guerras, dificuldades, elas não conseguem admitir que o erro foi dela. Quando alguém entende que a pessoa mesmo teve uma parcela de culpa, eu já posso dizer que ela já está começando a trilhar o caminho de deixar esses rudimentos e encarar uma vida com humildade. E o grande desafio de Deus é esse: tirar a dureza do coração do homem, porque o homem endurece seu coração, e isso é um problema para o enfrentamento de qualquer batalha na nossa vida. Um outro princípio que observamos nesse texto é que a sua graça, ela vem pela humildade. A humildade, ela abre a porta da graça. Sem humildade, nós não vamos admitir que precisamos de alguém que venha nos justificar e exercer o papel de advogado, que é o papel do nosso Salvador. Eu e você somos pessoas que erramos, vamos errar até o dia que a gente morrer. E por que não ser simples? E por que não ser humilde? É muito bonito ver alguém que admitiu. É um ato de humildade. E muitas desgraças, muitos problemas ainda vão permanecer se Deus não encontrar a humildade no coração dessas pessoas de reconhecerem: eu tenho uma parcela de culpa nisso. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi perfeito. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele teve a capacidade de encarar humildemente as provas, as batalhas diante do seu erro. O Salmo 51 expressa essa humildade de uma forma plena.
Deus revelou o adultério de Davi a um homem chamado Natã, e esse cara bateu na porta dele e disse: rei, temos um problema no nosso reinado. Existia um homem muito pobre, que morava no lado da casa de um cara muito rico, um fazendeiro, e acontece que esse, que era pobre, tinha uma ovelha, e o rico tinha muitas, e chegou um forasteiro, um viajante, e foi hospedado na casa do rico, e o rico roubou a única ovelha que tinha na casa do pobre, para entregar para aquele viajante na hora da refeição. O que é que a gente faz com esse cara que roubou a única coisa que o outro tinha? Aí Davi, ainda com o seu coração soberbo, altivo, ele disse: esse homem merece morrer. E no mesmo instante, o profeta Natã apontou para ele e disse: esse homem é você, porque você tinha tudo o que você precisava, mas você escolheu a mulher do outro, a única coisa que ele tinha. E Davi tinha autoridade de rei para mandar matar o profeta, porque o profeta falou com ele de uma forma séria. Mas no mesmo instante, ele se desculpou. A Bíblia diz que ele passou um grande período orando. E alguns salmos dizem que ele se arrependeu tanto do que ele fez, que a cama dele estava encharcada de lágrimas. E o Salmo 91 coloca claramente o Salmo 51 coloca claramente a oração que esse homem fez diante do adultério e a humildade que ele se recorreu a Deus para que a bênção viesse sobre ele. O grande problema de Deus não é resolver o seu problema. O grande problema de Deus é confrontar o teu coração, que ainda é soberbo. Mas a humildade, ela abre a porta da graça. Quando nós admitimos que somos humildes e temos provas e atitudes diante disso, a gente começa a ver a mão de Deus se manifestando em nome de Jesus. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a destruição. Isso é muito sério. Número 3. Por último, sujeitai-vos a Deus. O ato de se sujeitar diante de Deus é encarar humildemente os problemas que temos da forma correta. Algumas pessoas tentam se livrar de um problema sério que é o impulso, e isso está gerando muito endividamento, procurando um agiota, procurando alguém que vai emprestar um dinheiro, mas não é capaz de baixar o seu padrão de vida para viver de uma forma mais sensata e começar a pagar suas dívidas. Existe uma diferença entre endividamento e compromisso financeiro. Se você ganha R$1.000 por mês, mas você compra várias coisas que não chegam a ser R$1.000, vamos dizer R$600, você não está endividado. Você tem compromissos financeiros que você tem condições de pagar. Você só se torna endividado se você for além do que você recebe, da capacidade que você tem de retribuir em pagamentos aquilo que você precisa. E se sujeitar a Deus é ser humilde o suficiente para dizer: eu tenho esse problema, eu preciso de ajuda, eu vou buscar da forma correta e vou receber de Deus aquilo que Ele tem para mim, em nome do Senhor Jesus. Aqui, muita gente para. Esse processo de se sujeitar a Deus é fazer com que o homem humildemente encare aquilo que Deus tem para ele. E muitas pessoas, em vez de tirar o inimigo do seu casamento, sai do casamento. As pessoas, às vezes, em vez de tirar o mal da sua casa, eu vou sair da minha casa. Alguns, ao querer tirar um problema do seu ministério, larga o ministério.
Porque não tem a humildade de encarar o seu problema e se sujeitar a Deus. Porque quem não se sujeita a Deus, posso dizer que está sobre o poder daquele que veio para oprimir a vida da humanidade. Mas aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz em Isaías 52, que aqueles que estão em Deus, eles renovarão a sua força, voarão como águia, não se cansarão. E por último, de novo, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Conheci um rapaz, muito tempo atrás, que ele enganava o diabo, queria enganar o diabo. E ele fazia isso de propósito, depois ele me confessou isso. Sacana. Ele falou assim: diabo, pode vir, pode mandar qualquer mulher agora, que eu estou forte. Não estava nada. Aí vinha a mulher e ficava com a mulher. Muitas pessoas colocam a culpa no inimigo, no mal, mas o problema é a pessoa, por causa do coração duro, soberbo. Mas às vezes é um inimigo, às vezes é um ataque do mal, que nós precisamos resistir a ele. E Efésios 6 coloca uma lista de ferramentas que Deus dá para a gente se defender das armadilhas do mal. E para concluir, essa mulher, ela tinha uma cultura diferente. Ela viveu completamente distante dos padrões de Deus, da forma que Deus observava, da forma que Deus falava, da forma que Deus se comportava. E Jesus, nesse texto, resiste ela por muitos momentos, em várias circunstâncias, e muitas das vezes eu observava esse texto, não conseguia entender a razão de Deus de estar resistindo a essa mulher. Mas eu comecei a estudar sobre a naturalidade dessa mulher, a natureza dela. Era uma natureza completamente diferente daquilo que Deus queria. Essa mulher, ela tinha descendência grega. Ela era cirofenícia. Isso quer dizer que ela tinha influências muito positivas da cultura, da filosofia. A Grécia, naquele tempo, ainda ditava muitas regras, os padrões de vestimento, de educação. A Grécia educava o mundo todo. E aquela mulher tinha um coração grandioso e soberba. Mas Jesus conhecia o coração dela. Jesus sabia que ela tinha que abrir mão de tudo aquilo que ela entendia e se submeter a Jesus da forma plena. Porque ela poderia estar procurando Jesus porque ela tinha um problema na casa dela. Porque ela tinha uma menina que sofria por espíritos malignos todo dia na sua casa. E assim muita gente se comporta. Muita gente não vai além porque quer usar Deus para superar alguma coisa naquele momento. Mas as grandiosas coisas de Deus, ela vem quando o Senhor começa a confrontar nossas estruturas de orgulho para entregar aquilo que nós precisamos. E não aquilo que a gente quer. E essa mulher chegou diante de Jesus dizendo que ele era mestre, que ele era filho de Davi. Ela reconheceu Jesus em todos os seus nomes, eu posso dizer. Mas a Bíblia diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra. E quantas pessoas estão de repente lutando contra alguma dificuldade e na primeira tentativa logo desiste, vai embora, foge da presença. Essa mulher não.
ela continuou. Depois ela suplicou, dizendo: Senhor, me socorre. Aí Jesus falou: agora eu estou ocupado. Gente, depois ela se ajoelhou, pegou nele e disse: me socorre. Aí Jesus falou uma coisa para ela, muito dura até: não é correto tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Algumas pessoas aqui sairiam completamente da presença de Jesus ao receber uma repreensão dessa. Jesus, às vezes, ter sido duro, e ele foi duro com ela, porque ele sabia que o problema dela era um problema de caráter. Gente, caráter, gente que tem mau caráter, o mau caráter, ele é pior que demônio, porque demônio, a hora vai embora, mas o cara que tem mau caráter, ele tem que permitir, tirar tudo que tem dentro dele, para ele nascer de novo. O problema é mais sério. Olha aqui para mim. Aí essa mulher chegou ao último ponto, de se humilhar, de se prostrar diante de Jesus e pedir isso a Ele. E ela, depois de escutar o que Jesus falou, e falou: sim, Senhor, eu sei disso, mas me fala uma coisa, os cachorrinhos também não comem da migalha que cai da mesa dos seus donos? E ela recebeu ali a graça de Deus por causa da humildade que ela teve diante daquela situação. Ela chegou no ponto que Jesus queria ter. E você observa que esse texto, Jesus nem ora por ela. Ele falou: mulher, pode ir embora, que o problema não está em oração, o problema foi resolvido agora. Tu chegou no último nível, tu agora passou a ser humilde. Fique em pé, em nome de Jesus. E a humildade é o que abre a porta da graça. Todo ano nós temos aqui algo muito especial. E você que está aqui nesse lugar, tem a oportunidade de ser humilde. Talvez alguém te perguntou: onde é a tua igreja? Guamá. Me rouba logo. É muito difícil dizer que toda vez alguém que não mora no bairro vir para uma igreja do Guamá. Eu imagino a luta que algumas pessoas enfrentam na sua casa, com a sua mãe: não, mãe, é tranquilo. Eu sei. Mas isso é humildade. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês: eu viajo muito pelo Brasil. E não é porque eu sou pastor dessa igreja, mas essa igreja aqui é uma igreja diferenciada. E a gente vai começar hoje a fazer a corrente do jovem vencedor. Essa corrente do jovem vencedor é um voto com Deus. Você sabe o que é voto? Voto é um compromisso afirmado diante de Deus, que a gente se aliança com Deus, de estarmos ligados nessa campanha de oração que vamos fazer. Toda semana nós vamos orar pela sua vida, pelo seu pedido, pelo seu sonho. E esse papel aqui, você vai colocar algum desejo seu, algum problema seu, algum sonho seu. E nós, durante esses 7 finais de semana, nesses 7 sábados, nós vamos estar orando pela sua vida, pelo seu coração. Talvez você esteja aqui, esteja sofrendo, mas Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero saber aqui, quantos aqui estão passando por algum problema sério? Pastor, nem o cachorro de casa me respeita. O negócio está tão sério, que hoje eu saí, eu caí. E essa corrente é um compromisso que você pode fazer com Deus. Olha aqui para mim. Ah, pastor, mas se acontecer alguma coisa, eu não puder vir, a gente tem um outro culto domingo. Se você identificar, eu tenho falado isso para o pessoal do domingo, se alguém de domingo perceber que tem um compromisso no domingo, vem no sábado. E nós vamos fazer uma aliança com o Senhor nesses dias.
Eu queria desafiar você a começar a fazer uma campanha hoje de 7 finais de semana. E esses 7 finais de semana, eu, Diego, vamos estar ensinando princípios que não tem a ver com religião. Eu não sou um cara religioso. A gente ensina essa igreja a não ser religioso. A gente crê que o cristianismo é um estilo de vida. Jesus, ele plantou um modelo. E esse modelo é amar o próximo, é ajudar o próximo. Então por que a gente está aqui, pastor? É porque a gente tem uma igreja para congregar, onde a gente pode louvar com liberdade, onde a gente pode escutar uma palavra numa hora certa, no momento certo. Porque religião mata a gente. Se você for ver, religião matando tanta gente, que desrespeitaram o Deus deles. De repente eles têm o direito de entrar num lugar com metralhadoras, com fuzis e matar pessoas porque simplesmente desrespeitaram a religião deles. Hoje mataram um brasileiro numa nação muçulmana, onde as regras elas são muito mais duras do que as nossas. Ele estava transportando drogas e ele foi pego naquela nação, na Indonésia. Inclusive o pastor na Indonésia veio aqui alguns anos atrás e ele testemunhou tantos milagres que tem acontecido lá, que lá não pode nem ter Bíblia. Existe tráfico de Bíblia. As pessoas jogam Bíblia de cima dos aviões para as pessoas terem a palavra de Deus naquela nação. E hoje ele foi executado. E eu posso dizer que a constituição daquele país tem a ver com a religião deles. Eu não gosto de religiosidade. Jesus, ele veio implantar um modelo chamado cristianismo. Amém? Eu quero desafiar você, só você que deseja hoje começar a fazer a corrente do jovem vencedor, levante sua mão bem alto. De 7 sábados já está aqui conosco, os irmãos vão entregar, permaneça com a sua mão, que nós vamos cantar uma canção enquanto nós vamos entregando. E parabéns por você que aceitou esse desafio. Deus vai fazer coisas maravilhosas nesses dias. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. E como serafins que prostram o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. que diminua e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. mais e mais, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Levante esse papel aí, com fé. Se você não pegou, levante sua mão. E a gente vai confrontar de forma inteligente tudo aquilo que precisamos e tomar posse de todos os nossos sonhos. Repita-se comigo: Senhor Jesus, eu vou me esforçar de estar nesse lugar, nessas 7 semanas,
aliançados com o Senhor, te pedindo a graça, te pedindo luz. Pai, eu me entrego ao Senhor humildemente e eu te peço, faz a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem alto. Parabéns.